E aí, pessoal, tudo bom? Eu tô aqui hoje para a gente começar a falar de linguagem C. Então a gente vai começar falando sobre variáveis e tipos de dados em linguagem C. Ok? Eu vou tentar fazer com que essa aula não demore tanto tempo, porque o conceito é razoavelmente simples, mas vocês vão praticando com o tempo. Eu vou começar falando aqui sobre variáveis e tipos de dados. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre memória. O que é a memória de um computador de uma maneira bem simples, bem simplificada? A memória do computador vai ser um conjunto de blocos numerados, ou seja, você consegue identificar cada bloquinho desse. Em cada bloquinho, a gente vai ser capaz de armazenar a tensão elétrica lá dentro, representado em cada bloco, representando cada bloquinho desse em cada bit que a gente chama, um nível lógico. Então, se a gente tiver dentro de um bloquinho de memória desse uma tensão de 0 volts, a gente vai dizer que lá dentro está representando um número binário 0. Se do contrário tiver uma tensão diferente de 0 lá dentro, e aí depende muito de qual computador você está utilizando. As tensões mais comuns são de 3.3 volts ou 5 volts. Você tem outras tensões também com 1.2 volts, 0.8 volts, 0.5 volts. Enfim, existem várias tensões, mas se for diferente de 0, a gente vai dizer que aquele bloquinho de memória está representando um número binário 1. Ou seja, você vai ter um 0 ou 1, dependendo se você tem ou não uma tensão naquele bit de memória. E quando a gente vai tratar de memória, a gente costuma agrupar esses bits de memória em um conjunto de 8 bits sequenciais. E quando a gente agrupa esses 8 bits, a gente cria uma coisa chamada de um byte. Então, sempre que eu falar byte, eu quero que vocês pensem num conjunto de 8 bloquinhos de memória contíguos, um do lado do outro. Então, aqui tem uma representação mais ou menos de como que funciona, não vou dizer como funciona, mas como é representada a memória para a gente. Aqui, ó, cada quadradinho desse aqui na memória vai estar representando vai ser um bloquinho, vai ser um bit de memória. E um conjunto de 8 bloquinhos desse, ó, 3, 6, 8, cada conjuntinho desse aqui vai representar um byte de memória. Então aqui é o byte 0, aqui um byte 1, byte 2, byte 3 e por aí vai. E a memória, como eu falei, ela é numerada. Então aqui, ó, isso aqui está representando byte 0, 1, byte 2, byte 3. Então, no final aqui, a gente tem 32 bits, porque são 8, 16, 24, 32. E a gente vai acessar cada um desses endereços, cada um desses bloquinhos de memória, através da sua representação em bits. Melhor, em bytes. Por exemplo, aqui, ó, esse bloco de memória aqui, contendo 8 bits, ou seja, esse byte de memória aqui, ele vai ser o quê? A gente vai começar contando do zero, então. 4, 8, 12, 16, 17, 18. Então, esse byte de memória, ele é o byte número 18 na nossa memória. E dependendo da quantidade de memória, você pode ter uma quantidade enorme de bytes também. Por exemplo, uma configuração comum nos computadores de hoje em dia é eles terem, sei lá, entre 4, 8 até 16 gigas de memória RAM. Esses gigas significa uma certa potência de 10. Então, olha só, 1000 significa potência de 3, né, que é quilo. Depois vai mega, potência de 6, giga, potência de 9. Então você tem não, 10, da ordem de 10 elevado a 9 bytes que você consegue guardar dentro da sua memória.
Então, para poder como a gente viu aqui na parte de cima, que cada bloquinho desse aqui vai conter um número 1 ou um número 0, representando uma certa tensão, o que a gente vai conseguir fazer, então, dentro da memória, é trabalhar com zeros e uns. E para a gente trabalhar com zeros e uns, a gente precisa entender um pouco sobre números binários e representação de números, de forma geral. Então, aqui a gente vai tratar um pouquinho sobre números binários. E a gente pode representar números decimais, números comuns do dia a dia, como, por exemplo, o número 10, o número 132, o número 32.048, qualquer número usual que a gente tem, a gente vai poder representar como outros tipos de números, dependendo da base do número que a gente tem. E a base do número indica a quantidade de símbolos que a gente vai utilizar para compor esses números. Por exemplo, aqui os números decimais, que são os números que a gente utiliza no dia a dia, são números que a gente utiliza 10 símbolos diferentes para representar esses números. Os símbolos são os números 1, 2, 3, 4 até 9, incluindo o número 0. 10 símbolos. Já os números binários, eles utilizam apenas 2 símbolos diferentes para poder representar qualquer número. No caso aqui, a gente vai utilizar os símbolos 0 e 1 para representar um número binário. Os números binários eles são uma representação de um certo número. Da mesma forma que o número decimal também é uma representação de um número. Ou seja, se você tem lá, digamos, se você conta o número de carteiras numa sala de aula, esse número vai ser representado de uma certa maneira por um número decimal, mas o mesmo número vai ser representado de outra forma diferente por um número binário. Da mesma forma, nós temos os chamados números octais, que utilizam 8 símbolos diferentes. É normal você representar com números variando de 0 até 7. E você tem também os números hexadecimais, que utilizam 16 símbolos diferentes para representar números. E a gente vai utilizar os símbolos aqui de 0 até 9. E além desses, a gente vai utilizar as letras de A até F como conjunto de símbolos para representar números. Hoje nós vamos trabalhar com os números binários. Então a gente vai falar brevemente de como trabalhar com números binários e como transformar eles de decimais para binários e de binários também de volta para decimais. Então, em 2 slides bem simples, eu vou explicar como fazer essas transformações. Digamos aqui que eu tenha o número 41 e eu queira transformar esse número 41, que está aqui na forma decimal, para a forma binária. O que eu vou precisar fazer é simplesmente dividir esse número por 2 repetidas vezes, até que você obtenha no final aqui 0 como resultado da sua divisão. Então vamos lá, ó. 41 dividido por 2 me produz o número 20 com o número 1 de resto, certo? Porque 20 vezes 2 dá 40. Para chegar a 41, eu preciso somar 1. Então vamos continuar essa divisão. 20 dividido por 2 dá 10 e o resto é 0. Porque 10 vezes 2 dá 20. Continuando com a divisão. 10 dividido por 2 dá 5. E o resto da divisão dá 0. Novamente, 2 vezes 5, 10. Continuando com a divisão. 5 dividido por 2 dá 2 com o resto 1. Porque 2 vezes 2 é 4, mais 1, 5. Continuando a divisão. 2 dividido por 2 dá 1 e o resto é 0. E por fim, 1 dividido por 2 dá 0, com o resto 1. Porque 0 vezes 2 dá 0, mais 1 dá esse número 1 aqui. Uma vez que você obteve o 0 aqui como resultado da divisão, para você obter o seu número binário, o que você vai fazer é pegar esses restos aqui e lê-los de baixo para cima.
Então, do final da divisão para o começo. Então, para você obter o número 41 em binário, você vai ler daqui de baixo para cima. 1, 0, 1, 0, 0, 1. Então, essa divisão aqui produz para a gente o resultado, que é como escrever um número binário, o número 41, de forma binária. E a gente tem a operação inversa também. Digamos que eu tenho um certo número binário e eu quero saber qual é a representação dele em números decimais. Para isso, existe o procedimento é um pouquinho diferente. Por exemplo, aqui, digamos que eu tenha esse número aqui binário. 1, 0, 1, 0, 1. Como que eu vou saber como é a representação decimal desse número? Uma das formas é você começar daqui para cá e multiplicar cada um desses números aqui por 2 elevado ao número da casa. Por exemplo, essa aqui é a casa de número 0. Você vai pegar esse número aqui e multiplicar por 2 elevado a 0. Essa aqui vamos botar aqui. Essa é a casa de número 0, essa é a casa de número 1. Então, você vai pegar esse número e multiplicar por 2 elevado a 1. Esse número aqui você vai multiplicar por 2 elevado a 2. Esse número aqui você vai multiplicar por 2 elevado a 3. Esse número aqui você vai multiplicar por 2 elevado a 4. E no final você vai somar todos esses números. Então, 1 vezes 2 elevado a 0 dá 1. 0 vezes 2 elevado a 1 dá 0. 1 vezes 2 elevado a 0, 1, 2, dá 1 vezes 2 elevado a 2 dá 4. 0 vezes 2 elevado a 3 dá 0. 1 vezes 2 elevado a 4 dá 16. 16 mais 4 dá 20, mais 1, 21. Ou seja, 1, 0, 1, 0, 1, binário, é a mesma coisa que um número 21 em decimal. Outra maneira mais prática, que isso aqui requer bastante trabalho, né? Uma maneira mais prática de você ler um número binário para saber o número decimal associado é você começar desse último número aqui. Daqui para cá você pode ter quantos zeros você quiser, tá, gente? Mas pega o primeiro 1 que aparecer aqui, à esquerda. E você vai começar fazendo a seguinte operação. Você vai multiplicar o número da esquerda aqui por 2 e somar com o número da direita. Então, 2 vezes 1 dá 2, mais 0, 2. Aí repete o procedimento. 2 vezes 2 dá 4, mais 1, 5. 2 vezes 5, 10, mais 0, 20. Ops. Eu me embaralhei aqui, né? Começando de novo. Começa com 1. 2 vezes 1, 2. Mais 0, 2. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. 2 vezes 5, 10. Mais 0, 10. 2 vezes 10, 20. Mais 1, 21. Então, esse é um procedimento um pouco mais prático para você ler um número binário. Ok, uma vez que então a gente sabe o que? A gente vai guardar na nossa memória zeros e uns. Esses zeros e uns, quando a gente fizer uma composição em bytes aqui, a gente vai conseguir guardar um número decimal, só que na forma binária dele, ou seja, com zeros e uns. Então, com isso, a gente sabe como guardar números dentro da nossa memória. Uma vez que a gente entende isso, a gente pode pensar, o que é uma variável, então, que a gente vai utilizar direto em linguagem C? Uma variável nada mais é do que um espaço de memória que a gente vai reservar para guardar informações de um determinado tipo pré-determinado. Ou seja, nós vamos reservar na nossa memória, por exemplo, nós podemos reservar uma certa quantidade de bytes aqui na nossa memória. Por exemplo, esses 3 bytes aqui, ó, esse pedaço todinho aqui, ou 4 bytes, essa linha inteira aqui, para poder guardar um certo tipo de dado que a gente queira. E aí vem a pergunta, quais são os tipos de dados que eu posso guardar?
E aí, a gente vai ter que falar dos tipos básicos de dados em linguagem C. Os 4 tipos básicos serão inteiros, que a gente vai declarar em linguagem C dessa forma aqui, ó. Int, espaço, e o nome da variável que eu quero guardar. Eu quero que seja a reserva de memória. Nós teremos também char, que vai guardar um caractere. A variável int vai guardar números inteiros. Char vai guardar um caractere apenas. Variáveis do tipo float vão guardar números reais, ou seja, números que têm casas decimais. E, por exemplo, 3,141592 você vai guardar como um float. E para números que são grandes, ou seja, você tem casas decimais, mas o número em si é grande também, você utiliza tipo double. E aqui, ó, eu desmembro um pouco aqui como que são esses tipos de dados na memória. Então, olha só, um tipo int vai representar para a gente um número inteiro na nossa memória. E essa variável vai ocupar 4 bytes na memória. Então, voltando lá aqui na figurinha, se eu quiser guardar um número inteiro na memória do meu computador, o que ele vai fazer é, ele vai reservar em algum lugar da sua memória aqui 4 bytes contíguos, ou seja, 4 bloquinhos de 8 bits. Então, por exemplo, ele vai reservar essa linha aqui, ó, que são 4 bytes, para poder você guardar um número inteiro lá dentro. Então, você vai ter 32 bits, certo? 4 vezes 8 dá 32. Aqui, ó. Então, ele vai reservar 4 bytes na memória. 4 bytes vão ser 4 vezes 8, 32 bits. Então, você vai ter 32 espaços contíguos para guardar zeros e uns lá dentro na sua memória. Então, se você for pensar assim, qual que é o maior número que eu consigo guardar lá dentro? O maior número vai ser, se eu colocar tudo 1 lá dentro, vai me produzir o maior número possível. Então, se eu colocar aqui, ó, tem 8 uns aqui, 8 uns aqui, 8 aqui e 8 aqui, combinando todos dá 32 números uns que eu coloquei lá dentro na minha memória. Se eu converter isso para decimal, eu posso vir aqui, ó, 1, 3, 7, 15, fazer o mesmo procedimento para transformar isso aqui em um número decimal. Ou o jeito mais rápido também é, como isso aqui é tudo 1, você simplesmente calcula 2 elevado a 32, que dá esse número aqui. Isso aqui é, vamos ver, 1000, milhão, 4 bilhões, 294 milhões, 967.296. Esse é o número de possíveis números diferentes que você vai poder representar dentro desse espaço de memória. Como eu estou querendo guardar números inteiros, eu posso guardar de 0 até esse número aqui. Ou quando você declara int, normalmente assim, ele vai reservar esse espaço de memória para você guardar números inteiros que podem ser negativos. Então, o que é comum é você dividir esse número aqui por 2, e metade desses números vai representar números negativos e metade números positivos. Aqui tem um errinho aqui que deveria ser um 7 aqui, porque tem que colocar um 0 também. Então vai ser menos 2 bilhões, 47, até 2 bilhões, 48. Então, esses aqui são os números possíveis que você vai poder representar como um número inteiro em linguagem C. Um número float vai representar um número real com várias casas decimais. E ele também vai ocupar 32 bits na memória. Só que olha só, agora você precisa guardar vários números decimais lá dentro, ou decimais não, números com casas decimais, né? Então olha só, note que é exatamente o mesmo que um
int. Porém, como ele precisa utilizar a memória para guardar casas decimais, o número em si que você consegue guardar por um float é menor. Ou seja, um número inteiro você consegue guardar até 2 bilhões, tal. Para um float, o número que você consegue guardar é um número bem menor. Porém, você consegue colocar casas decimais lá dentro. Caso você queira um número que tenha casas decimais, só que o número em si também é grande, você utiliza o outro tipo de dado que é um double. Ele vai ocupar o dobro de memória, por isso que é o nome. Double de dobrar em inglês, né? Ele vai cumprir o mesmo papel do tipo de dado float, porém ele vai ocupar o dobro de memória, permitindo que você consiga escrever números com casas decimais muito maiores. E por fim, o último tipo de dado é um char, que é uma variável que vai ocupar 1 byte de memória e vai guardar apenas um único caractere dentro da memória. Mas aí você pensa, peraí, olha só, a gente viu aqui que se esse tipo de dado vai ocupar 1 byte de memória, 1 byte são 8 bits, então se eu colocar lá, encher 8 quadradinhos lá com números 1, isso vai me produzir um número decimal 255. Permitindo o zero também, então nós temos 256 números possíveis. Então, na minha memória, eu guardo números binários até. Eu consigo representar como decimais depois, mas eu não guardo caractere lá dentro. Então, para contornar isso, foi-se criado chamado um padrão para poder fazer uma equiparação entre números e caracteres. E essa equiparação é feita através da chamada tabela ASCII. Então, ASCII aqui, ó, isso aqui foi retirado da Wikipédia. ASCII, do inglês American Standard Code for Information Interchange. Ou seja, código padrão americano para o intercâmbio de informação. Geralmente é pronunciado como ASCII, e é um código binário, código cadeia de bits 0 e 1, que codifica um número de 128 sinais, 95 sinais gráficos, ou seja, letras do código do alfabeto latino, algarismos arábicos, sinais de pontuação e sinais matemáticos, e 33 caracteres de controle, utilizando 7 bits para representar todos os símbolos. Então, o que ele vai fazer aqui, ó, é pegar esses 7 bits aqui para representar uma certa tabela contendo números, letras, sinais, mais, menos, vezes, dividir, e outros 33 sinais de controle. E esse último número aqui, quando você coloca 0, é a tabela ASCII comum, e quando você coloca um 1 aqui, vai ser a tabela ASCII estendida, que é o que eu vou colocar aqui nesse próximo slide aqui, ó. De 0 até 127 aqui, tá vendo, ó, que está separado aqui? De 0 até 127 são a tabela ASCII padrão. Então, todos esses números aqui, ó, 0, 11, tal, até 33 aqui, são caracteres de controle. 0 até 32, na verdade. Esses outros caracteres aqui são símbolos que vão ser guardados dentro da sua memória relacionados com o número que você guardou. Então, por exemplo, digamos que eu queira guardar na memória o sinal de igual. Aqui, ó. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou guardar na minha memória, preencher lá nos bloquinhos zeros e uns, representando o número 61 em decimal. E quando eu guardar esse número 61 e eu falar para o meu programa que aquilo é um char, ele vai automaticamente relacionar esse número 61, que está na memória, com o caractere igual. E com isso, eu vou ser capaz de guardar caracteres na minha memória. Ok? Então aqui eu tenho a tabela ASCII estendida, e com isso eu consigo guardar todos esses caracteres na minha memória, até o 255 aqui. Outros modificadores para as nossas variáveis. Então a gente tem aqui, ó, por exemplo, short int declara um inteiro
curto. Quando a gente coloca short na frente de uma variável, a gente está indicando que quer utilizar uma versão da variável que ocupa menos memória. Então, normalmente, a gente vai pensar como metade da memória. Quando a gente coloca long na frente de uma variável, a gente vai utilizar o dobro de memória. Quando a gente coloca signed em frente à memória, normalmente a gente quer forçar que essa variável vai ter números positivos e negativos. E quando a gente coloca unsigned, a gente vai forçar que essa variável que a gente vai estar declarando, por exemplo, unsigned int aqui, a gente vai forçar que essa variável vai ter apenas números positivos. Ou seja, a memória não vai se ocupar de representar números negativos, então toda a memória vai ser, como toda a memória vai ser utilizada para representar um número positivo, a memória vai poder representar mais números. Mais números. Esses tipos de dados aqui são mais incomuns de serem utilizados. Normalmente nós vamos utilizar apenas esses 4 tipos básicos aqui, tá, gente? Então, apesar deles serem tipos incomuns de dados, em alguns casos você pode acabar utilizando. Como saber exatamente o tamanho de um tipo de dado? Então, dependendo do tipo do sistema operacional que você está utilizando, se é de 32 bits ou 64 bits, se é o Windows ou Linux, dependendo do que você está utilizando, o compilador pode utilizar uma quantidade diferente de memória para alocar para cada uma dessas variáveis. Então, para descobrir o tamanho de cada uma da variável na linguagem C, em bytes, tem uma função chamada sizeof. Quando você passa como parâmetro, a gente vai obter o tipo de dado, o tamanho do tipo de dado que a gente está trabalhando. Então, olha só, vamos mostrar isso aqui funcionando na prática. Vamos criar aqui aula 2. Eu vou colocar, vou chamar de dados.c. Então, a gente vai colocar aqui o nosso esqueleto do programa. Include stdio.h, main, retorna 0. Lembrando que esse aqui é o nosso esqueleto, né? E vou colocar aqui, ó. Vamos criar uma variável inteira. Então, int número. Então, quando eu faço isso daqui, vou aumentar um pouquinho o tamanho. Quando eu coloco int número, eu estou pedindo para o compilador C reservar um espaço na memória para guardar lá dentro um número inteiro. Eu posso criar também uma variável que vai guardar números quebrados, por exemplo, float i. E eu posso já colocar qual número que eu quero guardar dentro da minha memória, colocando sinal de igual aqui na frente já, ó. Float pi igual a 3.14159265. Em cada instrução desse aqui, eu preciso colocar o ponto e vírgula no final para indicar para o compilador que isso daqui é uma instrução. Ou seja, é a instrução que reserva da memória um espaço para guardar, nesse caso aqui, um número chamado de ponto flutuante. Ponto flutuante é a mesma coisa que um número real contém dígitos depois do... contém casas decimais, né? Eu posso criar também uma variável char letra igual C. E, por fim, uma variável do tipo double numerosão igual a, digamos, 135.697.1245.
É um número grande e que também tem casas decimais. Então, com isso daqui, nós conseguimos criar, reservar na memória espaços e a gente dá nome para esses espaços dessa seguinte forma aqui. A gente diz o nome da variável, o tipo da variável que a gente quer, espaço e o nome da variável que a gente quer atribuir para aquele espaço de memória que foi reservado. Então, a gente pode, por exemplo, como mostrei para vocês no Hello World, a gente tem a função printf que imprime coisas na tela, certo? Então, olha só, vou imprimir aqui o tamanho em bytes ocupado por int e, e aqui eu vou colocar um %d, que a gente vai falar daqui a pouco o que isso aqui significa. E eu vou passar aqui, para substituir no lugar desse %d, sizeOf int. Essa função sizeOf vai mostrar para a gente, ou seja, vai retornar qual é o tamanho ocupado em bytes na memória por um tipo de dado do tipo inteiro. E vírgula. E eu vou colocar aqui para cada um desses tipos de dados aqui, ó, o tamanho em bytes ocupado por um float. Vou colocar um /n também. Eu já discuti com vocês, isso aqui está indicando um caractere de nova linha. Size of float. O tamanho em bytes ocupado por char vai ser size of char. O tamanho em bytes ocupado por int float char double. Size of double. Então, vamos compilar esse programa aqui para ver ele imprimindo na tela o tamanho de cada um dos tipos de dados. Está aqui o nosso programa, dados.c. E vou executar o compilador dele. Ó. GCC, dados.c. E o arquivo de saída, o resultado da compilação, ou seja, o programa, eu quero que o nome do programa seja dados.exe. Ele compilou para mim. Está aqui ó, o nosso programa, dados.exe. Dados. E ele coloca aqui, ó, o tamanho em bytes ocupado por int é 4. Ou seja, um inteiro ocupa 4 bytes de memória. Um float também ocupa 4 bytes de memória. Um char ocupa 1 byte de memória. E um double, como eu falei, ele ocupa o dobro. Float vai ser 8 bytes de memória. Ok? Então, a gente tem aqui como declarar variáveis. A gente pode passar valores para dentro de uma variável através de um operador de atribuição. Por exemplo, número igual a 25. Então, a gente vai guardar o valor 25 dentro de número aqui. E com isso aqui a gente consegue declarar variáveis, colocar valores dentro das variáveis e também saber o tamanho que cada uma das variáveis está gastando dentro da sua memória. E agora vamos tratar sobre operadores básicos. Ou seja, uma vez que você tem variáveis dentro do seu programa, você tem essas variáveis aqui, ó, nós vamos poder fazer coisas com essas variáveis. E para fazer essas coisas, nós vamos nos utilizar de operadores. Então, os primeiros operadores que a gente vai trabalhar aqui são os operadores aritméticos, que são simplesmente soma, subtração, multiplicação e divisão para números. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos apagar essas coisas. Se eu deixar, vai ocupar muito. Vai distrair muito da tela, né? Olha só, printf
Vou colocar aqui %d. Ou seja, eu vou substituir aqui um número inteiro. E o número inteiro que eu vou substituir vai ser, por exemplo, eu vou fazer uma soma. 2 mais 5. E vou fazer aqui cada uma das operações. A soma vale tanto. A subtração vale tanto. A multiplicação vale tanto. A divisão vale tanto. Subtração eu vou fazer aqui, ó. 4 menos 9. Multiplicação. O operador de multiplicação é o asterisco. Então, quando a gente colocar asterisco aqui, entre dois números ou duas variáveis, nós vamos estar multiplicando esses dois números ou duas variáveis. Então, por exemplo, aqui, 3 vezes 3 vai dar 9. E, por fim, o operador de divisão vai ser a barra para frente, ó. A barrinha para frente, assim. Então, se eu colocar aqui, ó, 9 dividido por 3 vai dar 3. Eu vou colocar mais um operador aqui, ó. Operador módulo. O operador módulo vai ser o operador, digamos assim, resto da divisão. Então, eu vou colocar exatamente esse exemplo aqui, ó. O resto da divisão de 10 por 3 dá quanto? Dá 1. Então, se eu colocar aqui, ó, printf, o resto da divisão de 10 por 3 vale. E aqui eu vou colocar o operador 10 módulo 3. Vamos compilar isso daqui. GCC dados.c menos o dados.es. Dados. Aqui, ó. A soma, 2 mais 5 vale 7. A subtração, 4 menos 9 dá menos 5. Multiplicação, 3 vezes 3 dá 9. A divisão, 9 dividido por 3, deu 3. E o resto da divisão de 10 por 3 vale 1. Porque 3 vezes 3 dá 9, mais 1 dá 10. E a gente tem outros operadores aritméticos aqui, ó. O operador de atribuição. Então, se eu colocar aqui, ó, int número. O operador de atribuição, número igual a 25, ele faz o quê? Ele vai atribuir a variável número à quantidade 25. Ou seja, esse igual aqui é um pouco diferente do igual que a gente usa na matemática. O igual que a gente usa na matemática é um operador de equivalência, ou seja, quando eu escrevo x igual a 12, eu estou falando que x e 12 são equivalentes. Você não tem diferença entre um e outro. Quando eu escrevo número igual a 25 em linguagem C, eu estou falando, o compilador pega esse número 25 aqui e joga dentro da memória que está sendo reservada para a variável número. Então, por exemplo, aqui, se eu pedir para ele imprimir, printf, a variável número contém número, eu passo aqui a variável número para a função printf. E aí a gente vê aqui, compila novamente, dados. Aqui, ó, a variável número contém 25. Então, a gente verifica que, de fato, esse número 25 foi guardado dentro dessa variável aqui. Existem outros operadores ainda que a gente pode utilizar para trabalhar com variáveis. Por exemplo, aqui, ó, o operador mais é um operador de incremento de 1. Então, olha só, lembra que o número aqui contém 25? Se eu vier aqui agora e colocar número mais, esse operador aqui vai fazer a seguinte coisa. Vai pegar a variável número e vai adicionar 1 a essa variável. Então, como o compilador vai fazendo coisa linha por linha, então olha só, ele faz primeiro isso daqui,
reserva o espaço de memória para a variável número, guarda o número 25 dentro dessa memória, vai imprimir isso daqui, imprimir isso daqui, imprimir isso daqui, imprimir isso daqui, imprimir isso daqui. Aí ele vai executar essa instrução aqui, ou seja, ele vai utilizar o operador mais na variável número, que vai adicionar 1 à variável número. Ou seja, isso daqui, essa instrução aqui, é a mesma coisa que eu fizesse número igual a número mais 1. Então, pega o valor que está dentro de número, soma 1, e depois o resultado disso daqui, eu quero que você jogue dentro da variável número. Então, isso daqui e isso daqui são operações equivalentes. Então, na hora que eu pedir, na hora que ele somar isso aqui, ó, número mais, ele vai de 25 para 26, e na hora que ele for imprimir aqui, você vai ver que ao invés de imprimir o 25, como ele tinha impresso antes, ele vai imprimir o número 26. Então, ó, vamos compilar aqui, dados.exe. Antes ele tinha imprimido o número 25. Agora ele vai imprimir 26, porque o operador mais adiciona 1 à variável que eu coloquei. Da mesma forma, existe o operador menos. O operador menos faz a coisa ao contrário. Ao invés de somar 1 à variável, vai subtrair 1. Então, número menos vai fazer o quê? Aqui eu adicionei 1 à variável número, e aqui eu vou subtrair 1 da variável número. Então, quando ele executar isso aqui, a variável número que continha 25 vai passar a conter 26, e aí ele vai executar essa instrução em seguida, e o número que continha 26 vai subtrair 1, vai conter novamente o número 25. Então, compilar novamente, dados.exe, e a gente vê novamente que a variável volta a conter o número 25. Existem também operadores relacionais, ou seja, operadores de comparação. E aí sim, esse operador aqui, vai ser o igual, ele vai cumprir uma função mais parecida com o operador igual da matemática. Olha só, vamos utilizar aqui, ó. Deixa eu apagar esse monte de coisa, senão vai... Se eu deixar muita coisa na tela aqui, vai ficando confuso cada vez mais o código, né? Então, vou colocar aqui, ó. Vou criar duas variáveis inteiras, int a igual a 10, int b igual a 20. Eu vou imprimir aqui, printf, a é igual a b, %d. E aqui eu vou passar como parâmetro uma comparação para saber se a é igual a b. Então, sempre que a gente for fazer comparação de coisas, a gente precisa abrir e fechar parênteses para indicar que é uma comparação. Então, olha só. A é igual a b. Desse jeito que eu coloquei aqui, ó, parênteses, a igual a b, fechou, parênteses, a linguagem C vai fazer o quê? Ele vai falar, opa, se você abrir o parênteses aqui, isso aqui vai ser uma comparação, e aqui dentro tem o operador de comparação, a igual a b. Então, ele vai olhar o valor da variável a, o valor da variável b e comparar os dois. Se for verdadeiro, no lugar de a igual a b aqui, ele vai colocar 1, indicando que é verdadeiro. Se for falsa essa comparação, ele vai colocar 0, indicando que a comparação é falsa. Então, vamos compilar isso aqui e ver funcionando, para ver se realmente acontece. Olha só. A é diferente de B, certo? Então, na hora que ele for executar essa comparação aqui, ele tem que retornar dizendo que é falso. Ou seja, ele vai ter que imprimir um 0 no lugar disso daqui. Então, compilar novamente, gcc dados.c, -o dados.exe, dados, a igual a b.
Não, A é diferente de B. Então, ele retorna 0, indicando que essa comparação é falsa. Existe um outro operador também, que é o operador diferente de. Então, se eu colocar aqui, esse aqui, o igual, igual, o operador de comparação é igual a. Se eu colocar aqui, ó, vamos copiar. A diferente de B, se for, então ele vai imprimir o número 1. Continuando aqui, com todos os operadores de comparação. Olha só, tem o operador maior, menor, maior ou igual e menor ou igual. Todos eles funcionam exatamente da mesma forma que os operadores matemáticos relacionados. A única observação aqui é que o operador igual menor e igual maior não existem. Ou é maior que, maior ou igual, ou menor ou igual. Então, olha só. A é menor ou igual do que B? É isso, menor primeiro. Maior, menor ou igual, maior ou igual. A diferente, menor, maior, menor ou igual, maior ou igual. Por fim, para ficar mais fácil para visualizar o que está acontecendo, eu vou imprimir aqui, ó. A vale tanto. Vou botar o barra N aqui em tudo, né? Senão vai ficar tudo um na frente do outro. A vale tanto, que é o valor de A. B vale tanto, que é o valor de B. Vamos compilar isso aqui agora. Dados.ese. Então, olha só. A vale 10 e B vale 20, ok? A igual a B? 0, indicando que A não é igual a B. A é diferente de B? 1, indicando que é verdadeiro. A é diferente de B. A é menor do que B? A vale 10, B vale 20, então A, de fato, é menor do que B. Então, ele retorna 1, dizendo que é verdadeiro. A é maior do que B? Ele retorna 0, indicando que A não é maior do que B. Que, afinal de contas, 10 não é maior do que 20. A é menor ou igual do que B? Retorna 1, porque A, de fato, é menor ou igual do que B. 10 é menor ou igual do que 20. E A é maior ou igual do que B? Ele retorna falso, ele retorna 0, porque 10 não é maior ou igual do que 20. Eu vou finalizar por aqui. E depois a gente continua falando dessa parte de operadores lógicos e do printf e do scanf. Ok, gente?